E se eu te falasse que teve uma saga de filmes de terror da época de Jogos Mortais, que era tão brutal quanto, mas que tinha um serial killer bem mais enigmático que o Jigsaw. Era cheio de armadilhas mortais e um vilão que colecionava corpos humanos como troféu. Hoje eu te falo da saga de filmes Colecionador de Corpos, uma saga que ficou tão nichada, mas tão nichada, que nem todo mundo aí teve o prazer de ver e acabou sendo mascarada pelo sucesso de Jogos Mortais, mas que é muito boa. Tiveram 2 filmes e o terceiro teve sua produção iniciada, só que foi cancelado do nada, por motivos ainda bem esquisitos. Mas novos boatos surgiram de que veremos esse terceiro filme chegar aos cinemas. Vem que eu te conto tudo sobre esses 2 primeiros filmes e todo o mistério por trás do terceiro. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia. Um casal chega na casa, tá sem energia e eles encontram uma caixa misteriosa indicando que alguém invadiu ali e não tinha boas intenções. Esse é o início do enigmático Colecionador de Corpos, um filme que marcou muito aí quem pôde assistir. Ele ficou bem nichado, mas acabou não se expandindo muito, só que gerou uma pequena base de fãs que tiveram o prazer de assistir esses filmes de terror. Depois vemos uma mansão, aí conhecemos o personagem Arkin. Ele tá instalando as grades na janela da mansão que tá em reforma. A casa tá lotada de gente e o Arkin é um desses trabalhadores. O dono da casa faz o pagamento do Arkin e fala pra ele que vai ficar fora por 2 semanas. Então o filme mostra um pouco mais da situação desse personagem Arkin, da situação familiar dele. Ele tá cheio de dívidas com um agiota e ele tem que fazer alguma coisa pra pagar porque ele não tem mais tempo. E aí a gente vê que o Arkin na verdade era um golpista. Ele liga pro cara que fazia os trampos e decide ir pra mansão que ele tava trampando pra roubar as joias do casal. Tinha um cachorro lá e o alarme tava desligado, que já soa estranho, já que a família ia viajar por 2 semanas. E o Arkin começa os trampos, mas ele escuta barulhos na casa e se esconde. E quando ele vai sair pela porta dos fundos, percebe que tem 4 fechaduras na porta. O clima de suspense desse filme é muito bom, inclusive não só essa cena, mas todo o filme. E o Arkin tenta de novo abrir ali o cofre, mas ele escuta gritos vindo do porão e de repente ele vê o dono da mansão todo ferrado e ele entende que alguém entrou ali e tá torturando aquela família. Torturando inclusive com armadilhas bizarras e mortais. Essas armadilhas dão uma agonia, cara, bem similar ao que sentimos assistindo Jogos Mortais, só que ao meu ver em Jogos Mortais você já parte da premissa que não tem escapatória. E aqui ainda tem aquele senso de perigo maior, porque parece que há uma chance do protagonista escapar. Essa similaridade com Jogos Mortais vem do fato do diretor ter trabalhado nos filmes 4, 5, 6 e 7 como roteirista, e eu particularmente não considero que são cópias, muito por conta do próprio vilão desse filme, que eu já vou comentar sobre. E o Arkin, ele cai em 2 armadilhas que você vê que não são mortais, mas que são pra causar uma dor e uma agonia. Uma tem um prego no telefone e a outra tem navalhas na janela. O Arkin tenta fugir pelo porão e encontra o dono da casa todo ensanguentado, ferrado, que fala pra ele que a filha dele ainda tá presa ali dentro, a menininha, e pede ajuda. Ele passa a senha do cofre pro Arkin pegar a arma, justamente o cofre que ele queria pegar as joias, e o Arkin encontra aquela caixa misteriosa do começo do filme. Dentro dela tá o senhorzinho da primeira casa lá do início. Ele conta sobre esse serial killer que é o colecionador e ele escolhe uma pessoa para capturar e deixar na caixa, e o restante ele finaliza. Pra mim ele é um dos vilões mais enigmáticos nesse estilo de filme. No primeiro longa quem vive o personagem é o Juan Fernandes e no segundo é o Randall Archer, que é um ator dublê especializado, né, nesses papéis mais físicos. E quando perguntado sobre o vilão, o Marcus Dunstan, que é um dos criadores aí da franquia, falou: "Não queremos explicar demais um tubarão. Um tubarão tá na água e isso é o que você precisa saber." Tipo, gerando esse lado mais enigmático mesmo. E por ter essa ideia de ser alguém enigmático, eles colocaram uma máscara no personagem e olhos que refletem demais a luz, lembrando um animal ou um inseto, bem parecido com o que a gente vê em Riddick, né? Que inclusive esse o colecionador, ele foi baseado em comportamentos de insetos mesmo, especialmente as aranhas, que bolam aquelas teias e armadilhas para capturar suas presas. O Arkin, procurando a filha do casal, acaba preso em uma das armadilhas e isso chama a atenção do colecionador, mas usando o gato da família como isca, ele consegue se esconder. Nessa de se esconder, ele presencia o colecionador soltando uma aranha da casa que estava presa ali, e ele nitidamente dá mais valor a insetos do que
pra pessoas. E aqui acontece uma grande merda. A filha mais velha do casal tá chegando na casa, levando com ela o seu namoradinho pra fazer um vucu-vucu. Mas o namorado dela acaba caindo em uma par de armadilha ali, que era a armadilha pra urso, e ele é triturado. O Arkin consegue escapar por uma janela e ele tá prestes a vazar quando ele vê a menininha, filha do casal, na janela pedindo ajuda. Ele então volta pra ajudar a menina, que é quase pega pelo colecionador, mas o Arkin salva ela bem na hora. E acontece uma reviravolta aí, que o Arkin bola uma armadilha contra o colecionador, e até que é bem bolada, mas o cara é ligeiro e prevê aquilo, se livrando tranquilamente. O Arkin coloca então a menininha num duto daqueles de roupa suja, mas só ela consegue descer. Enquanto isso, ele entra numa luta contra o colecionador. Na briga, ele chega até a ver o rosto do colecionador. Fica até com uma cara de surpresa, assim, mas não é mostrado pra gente em tela, então a gente não pode ver. O Arkin é nocauteado e já acorda preso no porão. Enquanto isso, um policial chega na casa, chama reforços, mas é logo pego ali pelo cachorro do colecionador. O Arkin se solta da armadilha numa cena bem agonizante. E é interessante isso, porque o próprio ator que faz o Arkin, o Josh Stewart, ele, apesar de protagonizar esses filmes de terror, ele não é tão fã assim do gênero e evita até assistir as cenas mais gráficas, ou seja, o cara tem medo. Nas próprias palavras dele, ele diz assim, que ele leu o roteiro, filmou tudo, mas ainda assim cobre os olhos em 80% das cenas. O ator chegou a deslocar o ombro e machucar o polegar durante as filmagens, então talvez não tenha sido uma boa experiência pro cara, vai. Depois do embate final, o Arkin foge com a menininha, no desespero ele se joga na frente de um carro, mas a menina é resgatada, ela é levada pelos policiais, ele é levado pro hospital por uma ambulância, só que se você pensa que o final é bonitinho assim, não. É como se eles pegassem ali o final de A Casa de Cera e nos mostrasse que a merda de fato aconteceu. Quando o Arkin acha que tá seguro, ele tá ali na ambulância com os paramédicos, de repente vem a van do colecionador, choca contra eles e a ambulância capota. Ele entra na ambulância, pega o Arkin, coloca ele dentro do caixote e assim finaliza o filme. E a cena é bem tensa e apesar do filme ter triplicado o seu valor ali de bilheteria, foi um valor ainda baixo, porque foi de 3 milhões para 10 milhões. E isso mostra que o filme ficou realmente bem nichado, e é uma pena porque na época isso foi tipo, bem da hora de assistir mesmo. A sequência veio logo em seguida, 3 anos depois, e acabou não recuperando aí o valor investido, que eles colocaram 10 milhões e só faturaram 9,9 nas bilheterias mundiais. E é uma pena porque com um personagem assim tão bem colocado quanto o Arkin e um vilão tão enigmático, a gente sente vontade de ver mais desse universo. Mas falando do segundo filme, ele já tem uma carinha de filme B, visualmente falando, parecem aquelas imagens de banco de vídeo, tá ligado? A história em si já procura tomar um rumo muito maior do que o primeiro filme, porque logo de cara a gente já vê que o colecionador tá armando armadilhas dentro de uma balada, sim, a balada inteira, que pra mim já perde um pouco o rumo das coisas. A personagem Helena tá nessa balada e encontra uma daquelas caixas misteriosas e dentro tá quem? O Arkin. Quando ela abre a caixa, um mecanismo ativa na balada, fazendo todas as portas se fecharem e ativando um grande moedor de carnes na pista de dança, triturando geral. Acho que só esse fato de ter crescido demais as coisas de um filme pro outro já desliga a gente um pouco, né, do filme. Inclusive quem curtiu muito o primeiro já dá aquela desconectada desse segundo filme. A balada toda tá cheia dessas armadilhas e a gente vê as pessoas caindo nela. E eu falando assim, parece até bem ruim, mas o filme não é de todo ruim não, mano. Vale a pena assistir sim. Eu só tô pontuando essa diferença de vibe entre o primeiro e o segundo mesmo. O Arkin usa o corpo do namorado da Helena pra pular de uma janela e assim ele ser amortecido, né, na queda. Enquanto isso, o colecionador pega a menina, coloca ela numa caixa e a gente já sabe, né, o desfecho dela. O Arkin vai pro hospital, mas aqui o filme fica um pouco besta, já que chega um cara falando que tá formando uma equipe pra capturar, né, no caso o colecionador, que ele quer a ajuda do Arkin. E o cara era a segurança da Helena a propósito, e o Arkin se junta à equipe dele. Então, tipo assim, não fica muito coerente, sabe? O cara acabou de escapar de novo do colecionador e ele vai ajudar essa equipe. Vai levar eles até o lugar onde é o esconderijo do colecionador. E eu acho que ele deve ter até alguma tara ali pelo colecionador, já que ao invés de só levar a equipe até o local, ele entra junto pra explorar. E aqui até rola algo da hora do filme, porque o colecionador mantém ali diversas pessoas presas e uma delas já tá até igual um zumbi, sem nenhuma moral, e acaba atacando o Arkin. Tipo, ele já bagunçou tanto a cabeça daquelas pessoas, daquela coleção dele, que essas pessoas nem parecem mais seres humanos. Tem uma outra mulher também que a Helena encontra e ela tá bem maquiada, sabe? De uma forma que ela parece aquelas bonecas de porcelana. Então o colecionador é meio piradaço mesmo.
pirado. Depois de muita doideira, o Ark entra numa luta sanguinolenta com o colecionador e chega até a botar fogo nele. Só que quando o Ark escapa, ele vê a máscara do colecionador numa caixa fora do prédio. Aqui o filme traz uma reviravolta bem da hora, que a gente começa a ver a perspectiva ali do colecionador. Ele tá numa casa, vivendo uma vida bem pacata, bem tranquila, normal, quando de repente ele encontra um daqueles baús que ele usava. O Ark surpreende ele, colocando ele dentro da caixa e diz que vai se vingar de tudo que ele fez, mas bem lentamente. E apesar do segundo filme não ter lucrado tanto, um terceiro já tinha entrado em produção em 2019, mas foi interrompido em só 8 dias de filmagem, e o Marcus Dunstan falou que muitos adereços da produção foram roubados e os produtores simplesmente cessaram a comunicação, tipo, abandonaram o projeto sem resposta nenhuma. Mas em 2014, o Dunstan falou que todos os obstáculos legais que impediam o projeto já tinham sido resolvidos e que o projeto estava novamente em desenvolvimento. E ele prometeu que ia honrar a espera dos fãs, já que a equipe estava tão comprometida que eles iam entregar o melhor. Será que finalmente vamos ver o terceiro filme dessa saga, The Collected? E você já conhecia os filmes? Foram filmes que marcaram a sua adolescência? Deixa aí nos comentários para eu saber. Comenta aí se você curte essa saga, qual dos dois você prefere, se você tá animado aí para ver um terceiro filme nos cinemas. É isso, galera, veja outro vídeo do canal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, falou!